Prepare-se para embarcar em uma jornada instigante por um universo onde a narrativa convencional do tempo se quebra. Junte-se a nós para descobrir essas 12 fotos que provam que viagens no tempo existem. Número 1. O Homem de Taured. Em meados de julho do ano de 1954, algo totalmente fora do comum aconteceu no movimentado aeroporto de Tóquio, no Japão. Em meio à rotina habitual de verificação de documentos e embarque de passageiros, um incidente digno de um livro de suspense e mistério veio à tona. Um homem, aparentemente comum, se aproximou do balcão de check-in como qualquer outro viajante, apresentando seu passaporte sem qualquer sinal de nervosismo. No entanto, assim que os funcionários analisaram o documento, perceberam algo extremamente estranho. O passaporte havia sido emitido por um país chamado Taured, um nome completamente desconhecido, não apenas para os agentes do aeroporto, mas para qualquer mapa geopolítico do mundo. O país simplesmente não existia. Imediatamente o alerta foi acionado. As autoridades aeroportuárias, convencidas de que estavam lidando com uma possível tentativa de fraude ou falsificação de documentos, decidiram deter o homem para averiguações. A suspeita natural era de que ele estivesse tentando entrar no país com um passaporte forjado ou estivesse envolvido em alguma atividade ilegal. Contudo, o desenrolar do caso apenas aumentou o mistério. Durante o interrogatório, o homem manteve-se calmo e seguro de si. Alegou com firmeza ser um cidadão legítimo de Taured, um país que, segundo ele, existia havia milhares de anos e que era reconhecido internacionalmente. Demonstrava total convicção sobre sua origem e até se mostrou confuso ao perceber que os agentes nunca tinham ouvido falar de sua terra natal. Para tentar comprovar sua história, ele apontou no mapa o local onde ficava seu país. O ponto indicado correspondia à atual localização de Andorra, uma pequena nação situada entre a França e a Espanha. No entanto, o homem insistia que ali não se chamava Andorra, e sim Taured. O caso se tornou tão desconcertante que as autoridades decidiram mantê-lo sob custódia, colocando-o em um quarto de hotel sob vigilância, localizado no andar mais alto do prédio. A porta foi trancada com segurança, e a ideia era retomar o interrogatório no dia seguinte, com mais tempo e recursos. Mas, para espanto de todos, quando voltaram ao quarto pela manhã, o homem havia desaparecido. Não havia sinal de arrombamento, e nenhuma saída alternativa poderia ter sido utilizada sem ser percebida. Era como se ele tivesse evaporado no ar, deixando para trás apenas seu enigmático passaporte e uma série de perguntas sem respostas. Até hoje, a identidade daquele homem permanece envolta em mistério. Ninguém sabe de onde veio, para onde foi ou o que realmente significava Taured. Sua história continua a intrigar curiosos, estudiosos e teóricos da conspiração, sendo considerada um dos casos mais emblemáticos quando o assunto é possível viagem no tempo ou realidades paralelas. Será que testemunhamos um viajante de outro mundo ou de outra linha temporal? Número 2. O relógio suíço em uma tumba chinesa de séculos atrás. Em dezembro do ano de 2008, arqueólogos na China vivenciaram um dos achados mais misteriosos e controversos da arqueologia moderna. Durante uma escavação minuciosa em uma tumba ancestral localizada na província de Shaanxi, um grupo de pesquisadores descobriu algo que jamais esperavam encontrar em um local com mais de 400 anos de história. A tumba, que estava completamente selada desde o período da dinastia Ming, ou seja, desde meados do século XVI, guardava algo inesperado entre os restos históricos. Um relógio de pulso minúsculo, confeccionado em ouro, com detalhes finos e uma palavra gravada na parte traseira que chamava a atenção imediatamente: Swiss. O objeto, pequeno o suficiente para se encaixar em um anel, tinha um design que remetia fortemente ao estilo dos anos 1940. Isso provocou perplexidade tanto nos arqueólogos quanto em estudiosos de outras áreas, como historiadores e até físicos. Afinal, como um item com traços tão modernos poderia estar presente em um túmulo antigo, fechado por séculos, sem qualquer sinal de violação? A comunidade científica classificou o objeto como um exemplo clássico de artefato fora do tempo, um termo usado para descrever objetos que não deveriam existir dentro de um determinado contexto histórico. Itens assim são constantemente associados a teorias sobre viagens temporais,
civilizações esquecidas ou realidades alternativas que se sobrepõem à nossa. Diversas teorias surgiram para tentar explicar o achado. Alguns sugeriram que a tumba poderia ter sido aberta em algum momento do passado e depois selada novamente de forma discreta. Contudo, os testes realizados não identificaram nenhum indício de abertura ou adulteração. A estrutura da tumba permanecia intacta, como se nunca tivesse sido tocada desde o seu fechamento original. Para os mais céticos, talvez tenha ocorrido uma confusão de datação, ou o relógio tenha sido inserido por acidente em um evento desconhecido. Mas para os entusiastas de viagens no tempo, esse pequeno artefato se tornou uma possível prova física de que viajantes do futuro realmente estiveram entre nós, deixando para trás um item tecnológico antes de retornar ao seu tempo de origem. Independentemente da explicação, o relógio suíço encontrado em uma tumba da dinastia Ming continua sendo um enigma fascinante. Ele desafia a linearidade do desenvolvimento tecnológico e instiga a imaginar a existência de linhas temporais entrelaçadas que ainda não compreendemos completamente. Número 3. Vladimir Putin. Um homem fora do tempo? Muitas vezes nos deparamos com teorias improváveis, histórias bizarras e imagens que parecem desafiar a lógica. Mas algumas dessas histórias ganham força quando envolvem figuras públicas conhecidas, como é o caso do presidente da Rússia, Vladimir Putin. A teoria que circula pela internet há anos é no mínimo peculiar. Alguns acreditam que Putin seria um viajante do tempo ou até um ser imortal. Isso mesmo. Tudo começou quando surgiram 3 fotos antigas que mostram soldados russos com aparência praticamente idêntica à de Putin. Mesmo rosto, mesmo olhar, traços faciais praticamente iguais. A primeira dessas fotos seria datada da década de 1920, a segunda do ano de 1941, em pleno contexto da Segunda Guerra Mundial, e a última, já conhecida, de 2015. O que impressiona não é apenas a semelhança física entre os retratados, é a ausência de sinais de envelhecimento. O homem na imagem mais recente, de quase um século depois da primeira, aparenta ter a mesma idade, como se o tempo não tivesse passado. Isso levou alguns admiradores e teóricos a acreditarem que Putin poderia, na verdade, ser alguém que já vive há séculos, protegendo a Rússia através das eras. Outros acreditam que pode se tratar de sósias extraordinariamente parecidos, o que seria uma coincidência rara, mas não impossível. Porém, para os mais ousados, o que essas imagens mostram é a existência de um ser atemporal, que transita entre os séculos com uma missão oculta. Seja coincidência genética, truque visual ou uma anomalia temporal, as imagens geram debates intensos. Afinal, quem é de fato Vladimir Putin? E se ele realmente não pertencesse apenas ao nosso tempo? Número 4. A pegada fossilizada com 2 milhões de séculos. Poucos achados arqueológicos causaram tanto alvoroço quanto a misteriosa pegada fossilizada que foi descoberta em uma formação rochosa datada de mais de 200 milhões de anos. Essa marca, incrivelmente bem definida, lembra o formato de um calçado moderno, mais especificamente algo semelhante à sola de um tênis, com detalhes que sugerem até mesmo costuras ou sulcos. Esse tipo de descoberta naturalmente desafia tudo o que entendemos sobre a história da Terra. Afinal, há 200 milhões de anos, os seres humanos nem sequer existiam. Era a era dos dinossauros. Para os teóricos das viagens temporais, essa marca é uma pista incontestável. Alguém com calçados modernos teria caminhado por aquele local no passado remoto e deixado um rastro que, de alguma forma, foi preservado através dos tempos. Os cientistas, por sua vez, são mais cautelosos. Alguns geólogos sugerem que o formato da pegada pode ter surgido como resultado de processos naturais de erosão, sedimentação e compactação de minerais ao longo de milhões de anos, criando uma formação que, coincidentemente, lembra uma pegada humana. Outra hipótese é a de que o fóssil seja muito mais recente do que se pensa e tenha passado por um processo incomum de fossilização acelerada, algo que, se comprovado, também quebraria paradigmas na ciência. O que permanece é o mistério. A riqueza de detalhes da marca desafia a ideia de que seja uma simples coincidência da natureza. Como poderia uma formação aleatória imitar com tanta perfeição a sola de um sapato moderno? Mesmo com as explicações científicas,
Muitos continuam acreditando que essa pegada é uma evidência concreta de que visitantes do futuro estiveram aqui, em um tempo que sequer imaginamos possível. Número 5. A pintura do homem com o celular em 1937. A arte tem o poder de antecipar o futuro. Pelo menos é o que acreditam os que se deparam com uma pintura italiana datada do ano de 1937, criada décadas antes da invenção dos smartphones. A obra retrata dois homens, sendo que um deles segura um objeto retangular nas mãos, olhando fixamente para ele com concentração. O outro, ao lado, parece impaciente, como se estivesse esperando o amigo largar o que estivesse segurando. O que causa surpresa é a aparência desse objeto. Ele é extremamente parecido com um celular moderno. A pose, o jeito de segurar o item, a atenção do personagem, tudo lembra o comportamento que temos atualmente com nossos dispositivos móveis. Obviamente, em 1937, nem se sonhava com algo como um smartphone. Então, o que exatamente está retratado na pintura? Teria o artista recebido visões do futuro? Ou, quem sabe, teria ele presenciado, por acaso, alguém fora de sua época? E o caso não é isolado. Uma obra ainda mais antiga, chamada A Esperada, do pintor austríaco Ferdinand Georg Waldmüller, feita por volta de 1860, mostra uma jovem caminhando por um campo, segurando o que parece, novamente, um pequeno dispositivo eletrônico. Historiadores da arte defendem que se trata de um livro de hinos ou uma bíblia de bolso, muito comum na iconografia religiosa da época. Já os entusiastas das anomalias temporais acham difícil ignorar a semelhança com os celulares modernos. Será apenas coincidência artística ou estaríamos vendo nessas obras reflexos involuntários de realidades que ainda não compreendemos? Número 6. John Titor, o viajante do tempo do ano 2036. No final da década de 1990, os fóruns da internet, ainda em sua fase inicial e cheia de mistérios, se tornaram palco para uma das histórias mais bizarras e discutidas de todos os tempos. Um usuário apareceu com um nome peculiar, John Titor. Sua chegada foi discreta, mas suas declarações rapidamente causaram um verdadeiro rebuliço entre os participantes do fórum Time Travel Institute. Titor afirmava com todas as letras que era um soldado vindo do ano 2036 e que havia sido enviado ao passado como parte de uma missão extremamente importante para o futuro da humanidade. Segundo ele, a Terra enfrentaria um colapso causado por um vírus de computador devastador, capaz de dizimar os sistemas mais importantes do planeta. Seu objetivo, então, era retornar ao ano de 1975 para recuperar uma relíquia tecnológica aparentemente inofensiva, o IBM 5100, um dos primeiros computadores portáteis da história. De acordo com Titor, esse modelo de computador possuía uma funcionalidade secreta que seria essencial para combater o colapso que viria décadas mais tarde. Ele explicou com detalhes surpreendentes como a máquina seria utilizada e por que apenas aquele modelo específico resolveria o problema. Durante meses, John Titor respondeu perguntas dos usuários nos fóruns, descreveu possíveis cenários futuros, compartilhou conceitos avançados de física e ainda publicou fotos da suposta máquina do tempo, que, segundo ele, estava instalada em um carro da marca Chevrolet. Ele falava sobre linhas do tempo paralelas, distorções dimensionais e as dificuldades de viajar com precisão por entre os saltos temporais. E então, tão misteriosamente quanto apareceu, ele desapareceu. Em 2001, John Titor postou sua última mensagem e nunca mais foi visto online. Isso, claro, só alimentou ainda mais o mistério. Alguns acreditam que ele cumpriu sua missão e voltou ao futuro, enquanto outros acham que tudo não passou de um elaborado experimento social ou até de uma peça de ficção científica muito bem escrita. Independentemente da verdade, John Titor se tornou uma figura lendária da internet. Suas previsões ainda são analisadas, suas mensagens são arquivadas e seus relatos continuam inspirando debates, livros, vídeos e teorias. Até hoje, ele é considerado por muitos como um dos casos mais convincentes de suposta viagem no tempo. Número 7. O astronauta esculpido na Catedral de Salamanca. A cidade histórica de Salamanca, na Espanha, é famosa por sua arquitetura impressionante e seus monumentos antigos, entre eles a grandiosa Catedral de São Jerônimo.
No entanto, um detalhe peculiar dessa catedral se tornou centro de debates acalorados na internet. Uma escultura que parece retratar um astronauta moderno, completo com traje espacial, capacete e até detalhes nas botas. A princípio, esse elemento parece simplesmente impossível. Afinal, a catedral começou a ser construída no século XVIII, ou seja, muitos séculos antes da era espacial ou mesmo da concepção de astronautas como conhecemos hoje. Quando a imagem da escultura viralizou online, internautas do mundo inteiro ficaram chocados. Como poderia um artista daquela época ter criado algo com tamanha semelhança com um astronauta moderno? Seria essa a prova de que alguém no passado teve visões do futuro? Ou estaria ali, silenciosamente esculpida na fachada da catedral, a assinatura de um viajante do tempo? Com o alvoroço causado pela descoberta, uma explicação oficial veio à tona. Segundo restauradores que trabalharam na conservação da catedral no final do século XX, o astronauta teria sido incluído de propósito durante o processo de restauração, como uma espécie de símbolo contemporâneo, uma brincadeira artística inserida como tradição moderna nos trabalhos de conservação espanhóis. Apesar disso, muitos não se convenceram. Os detalhes da escultura, como os vincos no traje, o visor do capacete e o formato das botas, são tão realistas que alguns teóricos acreditam que o astronauta não foi simplesmente inserido por restauração recente, mas que já estava ali há mais tempo ou que representa algo mais profundo do que um simples capricho artístico. Seja uma intervenção moderna ou uma pista deixada por forças que desafiam nossa compreensão, o astronauta de Salamanca segue como uma das esculturas mais misteriosas e debatidas do mundo. Número 8. A imagem misteriosa nas pirâmides do Egito. O Egito é um país com tradições culturais muito fortes, especialmente no que diz respeito à forma como as mulheres se vestem. A maioria das mulheres locais segue um código de vestimenta bastante conservador, cobrindo ombros e joelhos. Para os turistas, embora haja mais liberdade, ainda é esperado um certo grau de respeito às normas locais, com roupas mais discretas e largas que não revelem tanto o corpo. No entanto, uma fotografia específica que circula pelas redes sociais abalou essa percepção. A imagem mostra 3 mulheres vestidas com roupas bastante modernas, curtas, justas, com os ombros à mostra, posando tranquilamente diante das icônicas pirâmides de Gizé, no coração do Egito. O contraste entre o visual das mulheres e o cenário milenar do deserto egípcio é tão grande que muitos internautas passaram a questionar: seria essa imagem realmente do nosso tempo? Ou, quem sabe, estaríamos vendo uma fotografia tirada em um futuro ainda distante, onde os padrões culturais do Egito foram radicalmente transformados? As mulheres na imagem não são figuras públicas reconhecíveis, e a foto em si não está vinculada a nenhum evento específico que permita datá-la com exatidão. Isso apenas adicionou mais lenha à fogueira das especulações, com alguns sugerindo que se trata de uma foto vazada de outro tempo, acidentalmente registrada em nosso presente. Outros veem a imagem como um reflexo do que pode vir a acontecer. Número 9. A mulher com celular em 1928. Durante a análise dos extras do filme O Circo, de Charlie Chaplin, lançado em 1928, um detalhe passou a chamar atenção. Em uma breve cena, uma mulher passa em frente à câmera segurando algo junto ao rosto, como se estivesse falando ao telefone. Seu gesto e postura lembram perfeitamente alguém conversando em um celular. Só que celulares só foram inventados cerca de 60 anos depois. As teorias surgiram rapidamente. Uma viajante do tempo? Uma prototipagem secreta? Um avanço escondido da história? A neta da mulher da cena apareceu para dizer que sua avó usava, na verdade, um aparelho auditivo portátil, mas a explicação não convenceu todo mundo, já que não havia registros de dispositivos com aquele formato naquela época. Seja coincidência, ilusão ou verdade, a imagem permanece como um dos grandes enigmas ligados à possibilidade de viagem temporal. Se você gostou dessa viagem por diferentes linhas do tempo e realidades possíveis, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com amigos que também curtem mistérios e, claro, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. E agora queremos saber de você. Qual dessas histórias mais mexeu com a sua cabeça? Qual delas te fez duvidar do que é real e do que pode ser apenas o começo de algo muito maior? Deixe sua opinião nos comentários.
Quem sabe você mesmo não ajude a montar as próximas peças desse imenso e enigmático quebra-cabeça chamado tempo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!